Então, vamos lá. Boa noite a todos. Nós estamos ao vivo, no webinário que nós fazemos toda terça-feira, discutindo temas relevantes para nossos municípios, para o nosso país. Hoje eu estou com 3 mulheres maravilhosas aqui, orgulho de estar fazendo esse webinário agora só com mulheres, para explicar que a doutora Margarete, ela teve um imprevisto agora, depois ela vai entrar, ela confirmou. Então, vamos falar de política de resíduos sólidos e os catadores, precisamos falar sobre isso. Estou aqui com a Aline Souza da Silva, catadora da cooperativa Reciclo, diretora e presidente da Senticop, depois você me traduz o que é isso, ou Aline, representante do Distrito Federal na Comissão Nacional do Movimento Nacional de Catadores, diretora da Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores. Estou aqui com a Ana Romanelli, Relações Públicas, MBA em Gestão de Negócios Socioambientais e Gestão Responsável pela Sustentabilidade, gerente da Fundação Avina e atua como gestora para o Brasil das agendas de cidades sustentáveis e reciclagem inclusiva. Luênia Maria Oliveira representa a Rede de Catadores do Sul e Sudeste, de Minas Gerais e do Movimento Nacional e fundadora da Ação Reciclar. Muito obrigada pelo convite, de aceitarem um convite, muito feliz de estarem com vocês. Espera aí que a doutora Margarete... Ah, o Toninho está entrando? Então vamos para o Toninho também. O Toninho está aí, ó. Ele entrou. Toninho, seja bem-vindo, só coloca você aí para a gente ver você. Muito obrigada. A primeira pergunta... Eu acho que ele está sabendo que ele está ao vivo, o Toninho. Quero agradecer, eu quero fazer uma pergunta para todas vocês. Em 2010, nós tivemos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, estamos fazendo 10 anos com muitos desafios, mas muitos avanços. Eu queria de vocês, quais foram esses desafios e quais são esses avanços que a gente está tendo com essa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ana, eu começo com você. Obrigada, Iula. Obrigada aí pelo convite. Uma honra. Aline, que eu conheço há 12 anos. Muito bom te ver aqui. Poderosa, maravilhosa. Lu, que eu conheço bastante tempo também. Toninho. Obrigada aí, pessoas que eu acompanhei parte da história. Olha, eu acho que tem uma série de pontos. Eu vou trazer alguns aqui. Com certeza a Aline, Toninho e Luênia vão trazer outros. Eu acho que a política ela foi super importante. Algo bastante inovador naquele momento, que eu lembro que a gente celebrou muito, foi a participação dos catadores na construção do processo e a inclusão dos catadores na política como um todo. Isso eu lembro que não foi... Eu lembro que na época a gente falava não foi o ideal, mas foi algo super importante, porque considerou e a partir disso a gente construiria outros arranjos. Os acordos setoriais vieram com bastante... O acordo setorial de embalagens, na verdade, que foi o mais importante, ele veio com bastante novidade e ele trouxe arranjos ali entre empresas e catadores, dando luz ao trabalho da reciclagem. Hoje, por exemplo, tem um dado, que agora eu estou em dúvida se é do Sempre, mas o Roberto do Movimento fala muito esse dado, que em torno de 90% dos resíduos que são reciclados no Brasil hoje, eles passam pelas mãos dos catadores. Então, acho que a política, ela trouxe isso muito forte, ela trouxe uma luz para o trabalho dos catadores, o conjunto de investimentos que houveram do governo federal no início, de olhar para os empreendimentos, depois olhar para as redes, pensar em infraestrutura, tudo isso contribuiu para o fortalecimento dos catadores também, para a profissionalização, para a prestação de serviço de forma mais adequada e para o fortalecimento deles mesmos. Acho que tem algo que tem acontecido recentemente, que eu acho que a política contribuiu, mas eu acho que é um tema também para poder pensar numa nova fase da política, tirar o olhar só da logística reversa e ampliar o olhar para a economia circular. Então, a logística reversa contribuindo... Ana, explica para nós o que é logística reversa e ciclo, porque não esqueça que a gente está ao vivo, tem muita gente que não sabe. Tá bom. Quando a gente fala da logística reversa, eu vou falar do setor de embalagem. O setor de embalagem, a gente vai no supermercado ou em qualquer lugar e a gente compra o produto como embalagem. A logística reversa é esse produto, essa embalagem, ela voltar
para a cadeia de reciclagem de novo. Então, fazer com que a logística aconteça de forma reversa do que ela aconteceu. E então, os catadores, eles contribuíram muito na recuperação de materiais. Quando a gente olha para a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a contribuição deles, o movimento lançou o anuário do ano passado da reciclagem, esse ano eles vão lançar o anuário de novo. Eles fizeram um trabalho incrível de levantamento de dados, foi a primeira vez que os próprios catadores organizaram dados e apresentaram para a sociedade esses dados. Então, tem muita profissionalização aí quando a gente fala de catadores. Acho que as empresas se movimentaram muito para buscar estratégias internas, fizeram muitos investimentos interessantes aí na cadeia, olhando tanto para o esquema de economia circular. E o que é economia circular? Hoje a gente trabalha numa economia linear. A gente consome, a gente descarta, e esse material ou ele vai para um aterro, ou ele vai para um lixão, ou ele volta para a cadeia e ele vira outro material. Enfim, a economia circular, ela está muito alinhada nesse virar outro material. Hoje, alguns materiais viram outros materiais, mas ainda é muito pequeno. Hoje, o caminho mais normal da economia que a gente funciona, a gente descarta, ele vai para o aterro ou ele vai para o lixão, porque hoje o Brasil tem mais de 3 mil lixões aí, eu não sei o número exatamente, mas o último número que eu olhei, que o próprio movimento divulgou, foi o número de mais de 3 mil. Então, a economia circular é fazer com que esse material ele tenha a maior quantidade de vida possível no ciclo dele, seja transformando o próprio material. Então, é um PET que já foi consumido e ele vai ser parte de outro PET, ou pode ser outro material, pode ser o computador, por exemplo, que tem PS do potinho de Danoninho, por exemplo, que Toninho e Luênia trabalham bastante aí no sul de Minas com a cadeia da Danone, já buscaram um monte de solução para eles. Então, acho que a política avançou muito de olhar para o ecossistema como um todo, pela primeira vez, recentemente, por exemplo, os produtores de materiais, eles estão incluídos no processo de discussão da política, e Neide estão incluídos no processo de discussão da cadeia, por exemplo, de pensar soluções para cadeias. Antes a gente não tinha os transformadores, né, na mesa conversando. E agora, enfim, acho que desafio tem um monte. Eu acho que os lixões, por exemplo, continuam aí, o marco do saneamento saiu agora com uma nova meta de 2021 até 2024, mas a primeira meta era 2014. Os catadores, com essa pandemia toda, eu acho que eles foram bastante enfraquecidos no processo, porque as empresas e a indústria de transformação, eles buscaram alternativas, mas os catadores ficaram bastante fragilizados nesse processo. Acho que ainda não avançou na contratação da prestação de serviço dos catadores. Hoje a gente vê muito mais convênio que contrato em si. Então, ainda não existe o reconhecimento de forma ampla do serviço dos catadores como prestadores de serviços e não como receptores de materiais e vender esse produto. Então, acho que tem uma série de desafios que possivelmente a Aline, Luênia, Toninho e a doutora Margarete vão trazer novos, mas acho que a gente tem muito que avançar, muito. E agora a velocidade ela precisa ser mais rápida. Só vou interromper todo mundo, até a Aline, que vai ser a próxima. Seja bem-vinda, doutora Margarete, obrigada por aceitar o convite, eu tenho que apresentá-la, a doutora Margarete Matos de Carvalho, procuradora regional do trabalho e atualmente no exercício da chefia do Ministério Público do Trabalho no Paraná, integrante da coordenação colegiada do Fórum Paranaense de Lixo e Cidadania. Muito obrigada pela sua presença. Começamos a falar, então vou passar para a senhora, começamos a falar da Política Nacional de Resíduos, com grandes desafios, mas tivemos grandes avanços, e eu queria que a senhora falasse um pouco desse cenário no seu dia a dia, com o Ministério do Trabalho, como é que a senhora vê essa política no cenário atual que nós estamos? Eu peço desculpas, Iula, mil perdões a todos, né? Boa noite a todos e todas pelo atraso, uma outra live que atrasou demais, só era uma live com 4 mulheres e todas falando muito, e aí atrasou, eu não vou conseguir nem ficar lá para responder as perguntas, que agora vem o momento das perguntas, mas eu peço desculpas. Em relação a essa pergunta que você acaba de me fazer, eu gostaria só de voltar um pouquinho no tempo, antes mesmo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, quando começou o movimento no Brasil de retirada de crianças e adolescentes dos lixões. Foi através desse movimento
que nós começamos a enxergar os catadores e as catadoras de materiais recicláveis. E foi através de um projeto bancado pela Unicef, que é o Fundo das Nações Unidas, né, para a Infância e Adolescência, que criou um programa chamado Criança no Lixo Nunca Mais, né? Quem acompanhou, é de 98, deve se lembrar, e ele surgiu em razão de uma situação que eu lembro sempre nas minhas falas e sempre me emociono quando eu falo, e eu sei que isso sensibiliza as pessoas, né? Em razão do adoecimento de mais de 30 crianças do lixão de Aguazinha, um lixão que recebia o lixo de Recife, né? Normalmente as capitais elas empurram, né, os seus resíduos para o seu entorno, né, leva o problema para os municípios vizinhos, que foi o que aconteceu com a Aguazinha. Era um lixão enorme, eu inclusive fui lá conhecer, queria muito saber, enfim, era uma curiosidade imensa que eu tinha, e essas crianças elas foram hospitalizadas com um quadro grave de intoxicação gastrointestinal. E em razão dessa gravidade, se fez ali uma análise do conteúdo que tinha lá ainda no estômago, né, do resto do que se encontrou no estômago das crianças. E para espanto de todos, né, o que foi identificado é que elas tinham se alimentado de carne humana, porque naquele lixão se depositava lixo hospitalar e também os resíduos de cirurgias, né, enfim. E quando eu vi isso, eu fiquei muito, muito impactada. Até hoje é uma história que me deixa muito triste. E fiquei muito curiosa também para saber o que acontecia no meu estado, no Paraná. Eu sou do Sul, né, como foi informado aqui, que a gente acha que o Sul é diferente das demais regiões, né, mais avançado, né, tem mais orçamento, mais cultura, enfim, né, essas bobagens que são marketings criados para uma região se vangloriar das outras, né, e para minha surpresa, logo que eu retornei, que foi uma palestra que eu assisti em abril de 2001, para o Paraná, fui fazer o levantamento aqui, nós temos 399 municípios, destes, comprovadamente 191 tinham crianças nas mesmas condições. E aí eu comecei um trabalho para retirar de todos esses municípios, né, as crianças dos lixões. E tivemos sucesso, posso dizer assim, de 191 nós passamos para 236, tivemos sucesso na retirada de crianças, mas não adiantou. Por quê? Porque muitas famílias viviam dentro dos lixões, né, que é uma realidade também em todo o Brasil, as pessoas, além de trabalhar, moram, né, dentro dos lixões, a paisagem dessas pessoas, né, é essa. E aí, quando eu percebi isso, que o problema ele era muito mais complexo, né, a gente está falando mesmo de políticas estruturantes, de questões muito mais complexas, eu comecei a pensar em outras estratégias de atuação que pudessem garantir que os filhos, as filhas dos catadores e das catadoras não retornassem, seja para o lixão ou mesmo para as ruas, porque depois a gente também começou a fazer o levantamento do trabalho de crianças e adolescentes coletando material reciclável nas ruas, acompanhando ou não os pais, porque depender se é adolescente mais forte, ele mesmo consegue, junto com outro, enfim, empurrar o carrinho, que a gente sabe que é muito pesado. Então, a partir daí, fui modificando pouco a pouco os termos de compromisso que nós firmamos com os municípios, esses 236 municípios, para não só retirar crianças e adolescentes dessa atividade, mas também dar melhores condições de trabalho para os catadores e catadoras de materiais recicláveis. Naquela época, a gente sequer cogitava do pagamento, né, dos serviços prestados pelos catadores à municipalidade. Sequer cogitava disso. E aí, quando veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela veio para trazer uma nova, eu posso dizer assim, uma mudança drástica do que nós vínhamos tentando fazer naquela ocasião, né? Primeiro, né, que a política nacional, é preciso que todos saibam, ela é um produto da luta por direitos, né, uma luta promovida pelo Movimento Nacional das Catadoras e Catadores de Materiais Recicláveis. Isso significa que direitos, eles não caem do céu, eles são conquistados, nós precisamos lutar diariamente para conquistar novos e manter os que temos, né, isso é uma verdade incontestável, e principalmente, eu não sei quanto tempo que eu tenho de fala, não quero tomar o tempo, né, já chega o que aconteceu na outra, mas assim, eu quero destacar alguns pontos da política nacional, óbvio que não vou
falar de todos os artigos, mas, por exemplo, os princípios que regem a política nacional de resíduos sólidos, né? Se a gente faz uma leitura da política nacional, nós vamos encontrar a participação dos catadores em vários aspectos. Então, nos princípios, nos objetivos, nos instrumentos, em várias coisas. Né? Então, em relação aos princípios, tem lá a responsabilidade compartilhada, que nós sabemos, né, pelo ciclo de vida do produto, que deve ser ampliado pela ação dos catadores. Temos também, e para mim isso aqui modificou totalmente a natureza jurídica dos resíduos. Eu não sei se vocês se lembram de uma discussão, ou talvez ela ainda exista em alguns lugares, do município, por exemplo, dizer o resíduo é meu, faço dele o que eu quiser, inclusive entrego para a iniciativa privada comercializar. Né? Esse princípio ele traz uma outra natureza jurídica, dizendo que o material reciclável, e não só o reciclável, o reutilizável, né? A gente esquece que os catadores, eles coletam também os reutilizáveis. Então, deve ser né, catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, mas, enfim, né, que tanto o material reutilizável quanto o reciclável, eles são bens geradores de renda e promotores da cidadania. E lógico que quando essa natureza jurídica é trazida, né, numa legislação onde ela trata dos princípios, que é a parte mais importante de uma lei, trazendo essa natureza jurídica totalmente diferenciada de tudo que a gente conhecia, está dizendo que deve promover, obviamente, gerar renda e promover a cidadania dos catadores e das catadoras de materiais recicláveis, porque eram eles que já vinham fazendo esse trabalho. Não tem outra população vulnerável que deve se utilizar dessa nova natureza jurídica para fazer disso objeto de lucro. Então, não se pode permitir a apropriação privada desses resíduos, principalmente não, também dos grandes geradores, né, que quando eles querem, eles vendem, né, esse material sem poder vender, porque não está no objeto social, ou mesmo no licenciamento que ele obteve, ou, enfim, como que a gente chama? No alvará, né, de localização e funcionamento, enfim, toda essa irregularidade. Em relação aos objetivos da política nacional, vejam, né, que é o artigo 7º, né, que trata dos objetivos. Traz lá a reciclagem como objetivo claro da política nacional e o incentivo à reciclagem, né? Eu quero, não sei se aqui vocês vão entrar na discussão da incineração. Vamos entrar. A questão da incineração, eu quero, assim, aproveitar toda vez que eu falar desse artigo. Então, quando a gente está lá olhando, né, como eu disse, esse objetivo tão importante, né, da política nacional de reciclagem, de incentivo à reciclagem, a gente para pensar se este único objetivo já não seria o suficiente para frear a incineração. Porque incinerar resíduos, e eles dizem que eles estão incinerando não, só os rejeitos, né? É o que eles dizem, porque contam com a falta de educação do povo brasileiro que não separa adequadamente seu material reciclável e transforma o que é reciclável em rejeito, justamente porque contamina a partir do momento que você não separa. Eles contam com essa falta de educação ambiental, contam que não teremos política de educação ambiental, né, adequada, e aí dá o nome de rejeito, mas sabendo que ali tem muito material reciclável. Até porque se fosse separar todo resíduo orgânico, que é obrigatório separar, né, e ir para compostagem ou para usina de biogás, todo material reciclável, o que sobra é muito pouco, em torno de 20%, que é um material úmido que não pega, ele não tem combustão, não serve para o processo de incineração, né? Então, pegando esse ponto do material reciclável, dizendo qual é a argumentação de quem está vendendo as incineradoras, ela não subsiste, né, diante deste princípio. Também como objetivos da política nacional, nós temos lá a cooperação técnica, financeira e financiamento de cooperativas de catadores, né? E quando a gente vai discutir com o município, olha, o senhor tem que, né, prover a essa associação de toda a infraestrutura que ela precisa, todos os equipamentos. Ah, mas eu não tenho essa obrigação legal. Onde é que está na lei isso? Não leio, né? Simplesmente não leio. É uma lei que não é lida. E se é lida, não é compreendida ou não é compreendida de propósito para não fazer o que deve ser feito, né? Porque para mim está muito claro o que a lei está dizendo. Tivemos uma mudança, vejam, nós tivemos uma alteração substancial na lei de licitações, né, dizendo claramente que a contratação de associações cooperativas tem a dispensa de licitação. Qualquer gestor público,
qualquer município entende o que significa dispensa de licitação, sabe fazer o procedimento administrativo para essa contratação, sabe que tem que ter termo de referência, sabe que tem que ter planilha de custo, e nessa planilha de custo ele tem que incluir exatamente, absolutamente tudo que custa para realizar aquele serviço, né? E os municípios, o que eles fazem? Eles pagam aquilo que eles querem, um valor global, e ou é pegar ou largar, ou aceita isso, ou vocês não recebem nada, e não contratam adequadamente conforme a lei exige e que eles fazem em relação a outras atividades, né? Quando contratam qualquer outro serviço, tem o termo de referência, tem a planilha de custo, e sempre nessa planilha de custo vai ter também o preço da mão de obra de quem trabalha, seja empregado ou seja cooperado, não tem diferença, né? Então está muito claro na legislação, para mim está muito clara essa obrigação, e é possível fazer essa argumentação com os municípios. Também em relação às diretrizes, né, eu acho que essas diretrizes, elas são realmente norteadoras da política nacional. Por quê? Porque ela estabelece uma ordem de prioridade na gestão compartilhada, nessa gestão compartilhada que a gente mencionou e que está lá no artigo 9º. Então, ela, quando fala de uma ordem de prioridade, significa dizer que primeiro vem um tipo de tecnologia, pode-se dizer assim, né, para depois seguir a outra. Então, primeiro é a não geração. Então, nós temos que envidar esforços para não aumentar o que a gente já tem neste momento de resíduo. Nós temos que evitar gerar novos resíduos ou novos materiais que são descartados, né, no meio ambiente ou, enfim, para coleta. Nós temos também que reduzir o que a gente produz hoje, né, atualmente de resíduos sólidos. Nós temos que reutilizar, né, nós temos que reciclar, essa ordem, né, não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, e, por fim, o tratamento dos resíduos sólidos. E depois disso tudo é que fala na disposição final adequada dos rejeitos, apenas e unicamente dos rejeitos. Então, o que pode ir para um aterro sanitário é só rejeito. Se tiver município levando para o aterro material orgânico, material reciclável, ele está cometendo crime ambiental e pode responder por essa razão. Então, é um desrespeito a esta regra, né, a disposição de resíduos, como rejeitos, desses materiais que não passaram por todas essas etapas, né? E também, se a gente seguir essa ordem de prioridade, eu pergunto para vocês que estão nos assistindo, que eu nem cumprimentei, nem disse boa noite, cheguei chegando, né? Mal educada, com pressa aqui, para não atrasar a atividade, se a gente seguir essa ordem de prioridade, o que vai sobrar para uma incineradora? Nada. Absolutamente nada. Né? Então, cada vez que a gente pega aqui um pontinho, a gente vai ver que a incineração ela não subsiste. Nós temos também como diretriz a eliminação e a recuperação de lixões associada à inclusão social, emancipação de cooperativas e associação de catadores. Isso está escrito exatamente desta forma na legislação. E o que acontece na prática? O município ele se vê obrigado, às vezes por força mesmo de determinação do Ministério Público, como a decisão judicial, a fechar o lixão para evitar que as pessoas adentrem naquele espaço para fazer, né, a coleta, mas a parte onde a lei determina, né, que esse encerramento ele deveria ser precedido, né, da inclusão social e da emancipação das associações cooperativas, não. Eles retiram, às vezes, até com a força policial, como se os catadores fossem criminosos, ao invés de trabalhadores que estão lá, né, sobrevivendo nas condições mais adversas que eu conheço de todas as atividades laborais, e olha que a minha área de atuação é essa. Né? Então, já ouvi em algumas reuniões as pessoas reclamarem, por exemplo, né, que muitos catadores têm problema com alcoolismo. Daí eu respondo sempre, falei, gente, se eu tivesse que sobreviver trabalhando num lixão, né, naquelas condições, com urubu, rato, barata, tem tudo ali, né? Tudo quanto é uma coisa, o cheiro insuportável, aquelas moscas, né, por todo lado. Eu só ia conseguir trabalhar bebendo ou usando droga, não tinha outro jeito, né? Não tem outro jeito. E fico me perguntando se talvez essa não seja a razão pela qual tenhamos realmente esse problema, né, entre os integrantes da categoria. Aline, deixa eu pegar o gancho seu para a Aline falar, doutora Margarete, porque nós sabemos que a Aline foi membro do CONAMA
e a gente estava discutindo nos bastidores, tá? Agora a gente tem que tornar essas conversas ao vivo. Aline, conta um pouco para nós, porque agora voltou de novo o programa Lixão Zero. Porque eu quero pegar muito o que a doutora Margarete falou, do fechar o lixão. Está vindo um novo programa agora do governo federal, ele está impondo isso, essa diretriz, até uma contrapartida de recurso. Eu gostaria que você falasse, porque você também é catadora, trabalha numa cooperativa, desse projeto para tirar esses catadores do lixão. E aí, vão para a cooperativa, vão se tornar catadores autônomos, porque esse também é um outro problema que a gente está falando, a doutora Margarete falou, né? A intenção de fechar é levar para a cooperativa. Você poderia explicar para nós, porque você está em Brasília, você está sabendo. Você tira o seu microfone para a gente... Aí. Boa noite a todas e todos, Toninho. É um prazer estar aqui nessa noite contribuindo com um debate tão importante para nós, a Política Nacional de Resíduos. Fico muito feliz de estar aqui participando do debate com a Ana, né, que tem uma história na minha vida desde o meu início nessa luta aí, na linha de frente. Doutora Margarete, que sempre também nos apoiou, né, principalmente nós enquanto mulheres, é nossa referência aí na região sul das mulheres. E Luênia, né, minha companheira aí de luta. Iula, obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Assim, você no início da fala falou da Sentcop, para explicar o que era a Sentcop. Né? É verdade. A Sentcop é uma central de cooperativas de catadores aqui do DF. Ela é a veterana organização de catadores. Hoje nós já estamos com 3 redes aqui no Distrito Federal, e um quantitativo mais ou menos de 40 cooperativas, aí saltamos de 4 desde da década de 90 até agora, hoje atualmente estamos com quase 40 cooperativas de catadores, cooperativas e associações, e eu estou lá ainda enquanto diretora-presidente até março do ano que vem, no segundo mandato. O programa Lixão Zero, né, esse governo, primeiro dizer que esse governo é muito difícil, e mesmo que se fosse fácil, era difícil de engolir uma reunião com esse governo para tratar de resíduos. Então, não estou aqui querendo polemizar nenhum assunto relacionado ao meio ambiente com esse governo, porque está muito claro qual é a proposta dele com relação ao meio ambiente. E, então, o programa Lixão Zero, ele veio unicamente e exclusivamente para atender as demandas da incineração. A incineração, a cada governo que passa, ela tem nomes novos, né, para tentar maquiar o que de fato vai chegar na hora da operação. E a recuperação energética do que chamam, o que está explicitado no programa Lixão Zero, para acabar com os lixões, fazendo tratamento, dando essa alternativa de tratamento dos resíduos, ela vem para atender essa demanda aí das plantas incineradoras. Então, é um programa que veio bem antes da alteração da Política Nacional de Resíduos, o artigo 9º, então já estava tudo planejado, né? Enquanto os catadores estão lutando para a introdução correta, como a doutora Margarete bem colocou em sua fala, a introdução clara que a Política Nacional traz, que é o fechamento dos lixões, a inclusão dos trabalhadores que lá estão, a implantação da coleta seletiva, a elaboração de seus planos municipais, plano distrital de gerenciamento de resíduos, a contratação das cooperativas, amparada as políticas, né, a política 11.445, de 2007, a prestação de serviço reconhecida dos catadores na devolutiva aí dos resíduos, das embalagens, na cadeia produtiva aí da logística reversa. Então, ela vem clara, seguindo suas etapas. A questão é que muitos gestores aí da administração pública, eles têm interesses de pular essas etapas e faz de conta que eles fazem de conta, nem desinvisibiliza essa categoria que é o protagonismo no tratamento de fato e manejo dos resíduos sólidos, principalmente na cadeia dos secos. Catadores não trabalham apenas com resíduos secos. Catadores, ele, infelizmente, por falta de um trabalho efetivo na educação ambiental, né, de uma atenção, um programa, e que a educação ambiental, na verdade, e coleta seletiva não deveriam ser consideradas como programa. Coleta seletiva e educação ambiental tem que ser lei, se já está explicitado na Política Nacional de Resíduos, ela não é um programa de governo,
ela é lei. Então, isso não é uma proposta que chega e passa de governo para governo. E isso é o que dificulta muito esse retrocesso e essa descredibilidade que dificulta o avanço dos índices de reciclagem no Brasil, porque cada governo que vem quer implantar uma proposta sua, um programa seu, e cada um vem com uma proposta mirabolante que acaba que a sociedade perde descrédito com a sociedade e cada um não quer perder tempo com isso. Né? Só quer ter uma orientação precisa e correta do que tem que fazer com o seu resíduo após consumo. Então, o primeiro ponto vem aí, eu já estou citando um dos desafios aí da Política Nacional de Resíduos, da primeira temática aí levada para a Ana Romanelli. Mas voltando ao programa Lixão Zero, é isso, o que eu entendo enquanto catadora e o que eu acompanhei nos bastidores, que como eu coloquei, não sentei para discutir com eles, meu primeiro contato com o ministro Ricardo Salles, eu acho que até hoje, se ele lembrar, né, de catador, ele vai lembrar de mim, porque no lançamento do CINIR, né, o sistema, a gente bateu muito de frente lá no Ministério do Meio Ambiente, porque eu quis dizer para ele que a incineração inviabiliza a reciclagem e vice-versa. E ele quis dizer ao contrário, que não. Então, eu falei que catador, ele prioriza a reciclagem, ele vive da reciclagem, e a reciclagem, ela é primordial na cadeia produtiva e na preservação do meio ambiente. Se não tiver, ela justamente vai causar piores efeitos do que é hoje com esse descaso com o meio ambiente. Então, assim, o que eu entendo, Yula, do programa Lixão Zero é unicamente, exclusivamente para atender os anseios aí das empresas que têm as plantas aí, o mercado de plantas incineradoras. Esse programa, ele não vem protagonizando os catadores que estão nesses lixões. É muito fácil falar, no Brasil tem 3 mil lixões a céu aberto. Tá, mas nesses 3 mil lixões, tem gente lá porque o lixo está sendo destinado dessa forma. E você tem uma política para você executar ela conforme ela está dita, e você tem recursos para você botar na prática isso como Brasília fez em 2016. Brasília estava com a política nacional como referência, criou políticas aqui no município, né, distrito, criou políticas locais para fortalecer mais ainda essa política de inclusão das cooperativas. Então, do lixão passou-se, teve um processo de demora de implantação da coleta seletiva, mas houve contratação de várias cooperativas. No início foram 4 para iniciar, acreditar que o catador tem capacidade de prestar serviço remunerado. Então a empresa sempre teve 2, 3 pés na frente, e cooperativa tinha que iniciar com 4 para ver se dava certo. E graças a Deus, um processo assim muito positivo que as cooperativas trouxe para Brasília, com esse crédito que nos deram, foi o resultado de um índice de 70% de resíduos coletados pelas cooperativas é aproveitado, e pelas empresas, 70% de resíduos pelas empresas de coleta seletiva também entregues a cooperativas não tinha condições de ser reaproveitado. Então, é só esse índice aí discrepante aí, e que nos traz e nos vitoriza com relação à nossa capacidade de prestação de serviço, e o quanto a população, a sociedade, adere a essa ideia quando é feita por catador. Por quê? Porque a gente tem educação ambiental porta a porta. O catador chega lá, tem aquele contato físico com o morador, explica certinho o que é que separa, da forma mais simples possível, porque ninguém aqui quer ter dificuldade para poder entender as classificações dos resíduos, né? Então, explica certinho o que é que tem que separar, a forma que ela tem que lidar com esse manejo dentro de casa, e bota no dia certo, no horário certo, que a cooperativa levou, foi para a triagem, passou na mão dos catadores, gerou trabalho e renda e cidadania. É isso. Então, assim, é isso que a gente, catador, faz o diferencial. Diferente das empresas, que independentemente do que esteja naquele saco que está na porta do morador, ele simplesmente pega, joga no coletor, porque os contratos erroneamente, geralmente, coleta seletiva vem taxado calculado como peso. E, gente, coleta seletiva não tem peso. Material reciclável não pesa. O rejeito, sim, pesa. Então, como os contratos é pago por peso, os caras vão coletar tudo que pesa para poder ganhar nas rotas, né, nas viagens. Então, Brasília teve um avanço também com isso, porque de tanta gente falar, olha, tá chegando um coletor aqui com um bicho morto, com um colchão velho, com mesmo de bagaceira que estava longe de ser resíduo reciclável. Então, a gente colocou, a origem desse problema foi vendo, e aí tivemos a abertura no SLU, na gestão da Helena Cátia, para falar o que estava errado e o que estava certo, e aí mostramos que o primeiro passo era mudar o formato de contrato com as empresas. Né? Estou até pulando aqui o tema, mas é porque uma coisa está ligada à outra.
Uma coisa está ligada à outra, porque faz parte também do programa Lixão Zero. Se quer fazer um programa para fechar lixão, vai ter que passar pela a inclusão de fazer a inclusão de catadores, vai ter que criar seus planos com a inclusão de catadores, desde a inclusão quando está no lixão até a prestação de serviço numa estrutura melhor, né? Vai ter que pagar pelo serviço prestado, que é diferente da coleta da prestação de serviço pela coleta seletiva. Quando o catador passa a ter que triar um resíduo que tem 70% de índice de material contaminado, alguém tem que pagar, porque aquele catador está mexendo no lixo que não era para chegar nele. Então, é o pagamento pelos serviços prestados. E aqui nós recebemos de 248 a 350 toneladas por tratar esse tipo de resíduos. E aí, aqui em Brasília, a gente teve que falar dos contratos. Olha, o contrato tem que mudar com as empresas, vocês não podem pagar por peso. Porque senão as empresas, quanto mais vocês incentivarem elas coletarem por peso, elas vão catar o que não é reciclado. Acabou que foi uma luta, não foi fácil, porque tinha briga do lado de cá e briga do lado de lá, os caras não querem deixar de ganhar, claro, né? Então, a gente conseguiu aí, depois que mudou o governo, tentar reverter esse cenário. Eu confesso que hoje eu não sei se conseguiram efetivamente mudar os contratos com as empresas, mas que a partir do momento que as cooperativas tiveram autonomia de prestar serviço, a pressão ficou muito maior para o lado das empresas, para prestar um serviço de excelência. Tanto é que entrou uma novata aqui em Brasília para prestar serviço, juntamente com as veteranas Valor Ambiental e Sustentável. Então, daí a gente já vê o resultado do nosso trabalho. E é isso, que eu não queria me alongar muito, mas eu também gostaria de elencar aqui alguns avanços e desafios que eu anotei enquanto vocês estavam falando. Com relação à Política Nacional de Resíduos, tenho certeza que meus companheiros também, veteranos antes, a minha, eu sou a terceira geração de catadora, mas só comecei de fato a catar em 2002, né? E quem conhece a minha história sabe que eu comecei a catar, não foi porque eu queria catar, eu comecei a catar porque eu queria cuidar da minha avó em cima de uma carroça com um cavalo brabo. Então, eu ficava com medo dela cair, porque o cavalo, geralmente, antigamente, os cavalos disparavam, né, com as carroças, e eu via aquilo, eu ficava, meu Deus do céu, eu vou morrer todo mundo. Então, assim, eu ficava na carroça por isso, e eu era justamente, eu participava dos índices que a doutora Margarete falou. Eu era uma criança, eu tinha, 13 anos de idade. Então, uma criança que chegava da escola, subia na carroça para acompanhar a avó, porque através daquele trabalho dela, que ela tinha, que era o que sustentava os netos dela, os 5 netos dela e os filhos dela, e numa ocupação irregular, que é a minha origem. Então, é isso. Então, assim, o primeiro reconhecimento que veio desde da Política Nacional de Resíduos foi o reconhecimento dos catadores enquanto cooperativas e associações, e aí mais na frente a gente pode discutir, sei lá, pensar numa live, discutir o que qual a inovação que pode ter, ou qual o reconhecimento que pode ter a diferença de uma cooperativa com associação, porque a Política Nacional de Resíduos, ela fala em cooperativas e associações. A 11445, ela fala também em cooperativas e associações, mas na hora de contratar, agora está se valendo muito esse debate, na hora de contratar um grupo de catadores, se for cooperativa, contrata, se for associação, não contrata. Então, assim, só para também elencar um pouco esse ponto. Ela traz também como avanço os municípios criarem os seus planos, e os planos, eles têm que ser participativos, né? Os planos têm que trazer os catadores para discutir, para incluir os catadores dentro desses planos, e isso facilitando depois o cumprimento de todas as etapas, que é o fechamento do lixão, a implantação da coleta seletiva, e aí o reconhecimento da prestação de serviço das embalagens. E aí vem também, um dos avanços também de fato, a execução da logística reversa. Não está boa, não está 100%? Não está, mas Brasília até então, nos últimos 4 anos, não sabia o que era logística reversa. A gente não sabia, a gente veio saber o que é logística reversa. O que é isso? Quando a ANCAT, né, nossa associação, passou a ser protagonista de uma das executoras, e aí, de fato, o recurso chegou na ponta. Então, até então, o catador não sabia, e fora que isso já estava sendo executado há muito tempo, mas de forma muito errônea do que é hoje, do que muita gente fala que é hoje. Tem que melhorar, tem, mas o que não se pode perder é o protagonismo dos catadores. Porque é que nem eu falei, ninguém bota a mão no lixo, quem vai lá retornar as embalagens, mexer na mão de 70% de resíduo contaminado é o catador, então ele que tem que receber por esse serviço que ele está fazendo. Um dos desafios também que a gente tem aí que enfrentar é, de fato, manter os prazos do fechamento dos lixões, que parece que a cada alteração que a gente está acompanhando na política, aumenta-se o prazo. Então, assim, poxa, toda hora vai ficar falando que tem 3 mil lixões a céu aberto, mas nunca cobra efetivamente para os municípios cumprir os seus prazos de fechamento, né? Então, manter esses prazos aí, e também não é só manter, né? Porque os municípios também, não sei agora com o novo marco de saneamento, se os municípios vão ter recurso financeiro próprio para poder
tirar do papel aí dos seus planos, efetivamente, as ações voltadas a isso. Mas manter os prazos, manter o protagonismo dos catadores, porque eu aqui em Brasília, antes da pandemia, eu estava trabalhando diretamente na Câmara Federal para tentar manter os catadores lá unicamente como protagonista da prestador de serviço da coleta seletiva e receber material reciclável. Tem várias entidades aí fazendo proposições a deputados e deputadas para incluir outras organizações da sociedade civil para receber coleta seletiva, para prestar serviço de coleta seletiva, e os catadores que vivem disso. Então, tem projetos de lei lá na Câmara ainda para passar, para tentar incluir outras organizações para fazer o mesmo serviço que a gente faz. E aí, claro, quem vai perder é os catadores, porque o catador vive disso. Ele não tem um trabalho alternativo. E evitar aí que os resíduos secos, recicláveis, agora com a alteração do artigo 9º, evitar que ele seja encaminhado para a incineração ou para qualquer tipo de recuperação termoelétrica, porque o que a gente entende é que um inviabiliza o outro, e quando a política, desde o início, ela tem uma etapa a ser cumprida, e você já pula para o artigo 9º querer cumprir ela, com o programa Lixão Zero, né, que é o que vem aí, e as fontes de recursos mirabolantes que eles estão já tudo esquematizado, você desreconhece a reciclagem, desreconhece essa parcela do resíduo seco, e desreconhece os serviços dos catadores. Então, é manter e evitar que esses resíduos secos sejam encaminhados para incineração ou para qualquer tipo de tratamento térmico. E manter também, eu falo manter porque já tem, então é só os caras mesmo entender que já existe, e manter os catadores como protagonista e prestadores de serviço na logística reversa. Também é um gargalo que a gente tem que enfrentar aí, porque todo mundo agora que está pagando, né, quando envolve recurso, é uma coisa que nos chateia muito, né, Luênia sabe, quando envolve recurso público, aparece meio mundo de pessoas e autoras para poder falar que faz, que já fez, e para poder ser beneficiário disso. Acontece que, de fato, o catador que sempre fez de graça, sempre sofreu ali para pagar os seus custos, porque reciclagem não é barato, aí fica para trás, fica de fora. Então, vem governos aí apresentando propostas para poder maquiar aí esse autor aí, beneficiário da logística reversa. Então, que mantenha os catadores. Era isso, eu não queria me alongar muito, tenho o meu tempo aqui, é isso. Então, deixa eu passar agora para a Luênia, que está quietinha ainda, né? Luênia, vou pegar, você viu que agora eu não precisei nem fazer questões que vocês mesmos estão me dando. Vamos pegar os catadores das cooperativas ou das cooperativas. A doutora Margarete falou, a Aline falou, e você que está na ponta, que viaja sempre acompanhando várias cooperativas, que você faz esse acompanhamento, esse monitoramento, deve estar sentindo essas dores. Eu queria que você... Essa dificuldade das cooperativas serem, eu vou falar, você me corrija se eu estiver errado na palavra, mas como prestador de serviço, como as empresas de coleta. Você sabe disso, nós sabemos da dificuldade de vocês serem remunerados. A Aline comentou um pouco, mas você tem um cenário aqui que é a maior dificuldade. O que você está vendo? Por que essa dificuldade? A doutora Margarete falou da lei, a Aline falou da lei, então a gente não precisa falar que não tem regulamentação legal. Por que ainda há dificuldade? Então ninguém pode falar que não tem lei, então já tirei isso. Por que é tão difícil as prefeituras considerarem vocês como prestador de serviço, como aquela empresa que abre licitação para coleta de resíduo urbano? Vamos ser claros, você é uma empresa, e por que vocês não são tratados igual às empresas que a gente sabe? Porque eu vejo que falta uma política pública, falta participação até de nós mesmos, catadores, na busca de construção mesmo dessa política pública voltada. Tá ótimo, tá perfeito. Meu áudio tá saindo? Ah, beleza. Então, e aí, a hora que a gente deixa de participar, que muitas das vezes, pela canseira, pela falta de estímulo mesmo. Não. Ela fala para ela que ela está me ouvindo no Facebook, que o Facebook fala depois da gente. O Facebook fala depois de mim. Então, e aí, eu vejo isso aí, assim, um problema muito grave, sabe? De não participação, de não construção. Porque eu falo assim, realmente os políticos não querem que a gente constrói, que a gente participa, que a gente entenda do processo, que a gente vai atrás. E aí, a hora que a gente
acha, né, que está cansado do trabalho pesado o dia todo e a gente deixa de participar do momento de construção, isso é negativo para nós. Sabe? É muito complicado isso. E aí eu vejo também, assim, que realmente é muito mais fácil um gestor contratar uma empresa privada que ele vai negociar da forma que ele quiser com essa empresa do que com o catador. Porque se tiver uma fala ou qualquer indício de propina, o catador entrega, o catador não aceita. E com a empresa privada, eles põem aqueles preços exorbitantes para as empresas e falam para as cooperativas que não têm dinheiro para fazer a contratação das bases. Mas quando é para contratar uma empresa e pagar aquele preço altíssimo, os municípios dão um jeito de arrumar dinheiro. Eles conseguem. Sabe? Então, assim, é muito complicado. A Rede Sul, né, foi formada em agosto de 2013, com o objetivo de unir, fortalecer, profissionalizar, com foco na coleta, né, dos recicláveis, beneficiamento, transformação, a comercialização, industrialização, prestação de serviço dos materiais recicláveis e reutilizáveis, e hoje a gente assim, está muito longe dessa contratação. Muito poucos gestores que entendem essa importância do nosso trabalho e que vai e valoriza. Sabe? Mas eu vejo também que tem uma carência muito grande do nosso entendimento de ir buscar esse fortalecimento. Estão fazendo uma pergunta aqui para você, Então, eu falo que precisa. Em Poços de Caldas está sendo feito... como é que é? O que está sendo feito para mudar essa realidade? Porque já descobriram que vocês aqui da região já fizeram no Ênia. Aqui os catadores as cooperativas são remuneradas? Tá. Não somos remunerados. A gente já tem dialogado, tem conversado, buscado o gestor, mas sempre a resposta é essa. Não temos recurso, sabe? Sempre ele deixa para o próximo. E aí, assim, a gente vai atrás, tem eu, Toninho, né, que todo momento a gente tenta participar, vai ir atrás e buscar, né, melhoria para a categoria, mas realmente é muito complicado. É bem difícil mesmo. Eu vejo que nas capitais as coisas acontecem com mais facilidade, com mais frequência. Eu acredito que é pelo poder, né, de estar próximo à política, próximo do movimento mesmo, da articulação, e, assim, realmente precisa de uma melhora no geral. Então, tá bom. Ana, vou pegar... Pode falar. Eu vejo... Então, hoje, o ano passado, em 2019, a gente coletava a Rede Sul 475 toneladas. Esse ano, depois, agora com a pandemia, está 270 toneladas. 57% caiu dentro das bases. Não só do resíduo, isso que eu ia te perguntar. 50% então, da renda 57% dos catadores. da renda, né? Caiu dos recicláveis, 50% da renda. Aí que a gente participa do programa Avante, né? Que é a Danone, a Fundação Avina, que veio nos fortalecer, né? Nos ajudar com recurso de 3 parcelas e mais IPIs, né? Para ajudar na proteção e está ajudando também nos diálogos com as prefeituras, está tendo um desenvolvimento à distância com as lideranças das bases, e que para realmente fortalecer e não deixar ficar ainda pior a situação dos catadores da Rede Sul e por aí afora. Porque eu acredito, assim, que todas as bases que não estejam no Avante, né, no país inteiro, que esteja na ANCAT, com o Reciclar Brasil, o OBPEC, qualquer outro programa, eles têm esse apoio e conseguem sobreviver esse momento de pandemia, né? Então, eu falo que é muito importante a gente estar com o Avante, né, junto com a Danone, com a Avina, a Ana tá aí, né, e não deixa eu falar sozinha, que a gente tem feito reuniões, né, com as lideranças das bases para melhorar esse processo, Ana, no geral.
vou pegar uma outra ponta aqui que comentaram muito do Plano Municipal de Resíduos, que todas as prefeituras tiveram. Elas têm que renovar isso, né? De quanto em um tempo, acho que de 4 em 4 ou 2 em 2, Ana, não me lembro. Que você tem que fazer a atualização dele. Doutora Margarete, eu não lembro. A gente trabalha com os municípios, a gente faz a revisão a cada 4 anos. Por isso que eu falei, agora, se era de 2 ou de 4, você fiquei. Sabemos que 4, então tá certo. Que aqui entra muito 4. Com gestão, PPA, então bateu. Muitos municípios não estão fazendo essa atualização. E aí, vocês discutiram muito isso, da entrada do sistema, o sistema do governo federal para inserção de dados, o sistema de informação, só para todo mundo saber, um sistema de informação onde o governo federal implementou para que todos os municípios colocassem a quantidade de resíduo, de coleta, para que o governo federal tivesse a informação como é que anda o cenário nos municípios. E aí eu te pergunto, com a Aline falou isso, é um grande desafio para o município, a gente sabe disso, fechar o lixão, pelos custos disso, ele é caro. Sabemos também que para implementar um aterro sanitário a gente precisa de toda uma estrutura, né, operacional, para contratação de pessoais. O que você acha desse cenário que a gente vai ter que chegar, de novo, vamos discutir o lixão zero e a gente vai chegar um dia, espero que a gente feche todos. Como é que você vê, você trabalhando junto com as prefeituras, sabe, agora, principalmente agora com a crise sanitária, social e econômica, deles terem condições de se adequar tanto os aterros controlados quanto os lixões, e a palavra consórcio, de trabalhar em consórcio, de trabalhar as regiões, não só individuais, que você está direto com as prefeituras, então você pode falar para nós. Então, eu acho que você trouxe a minha resposta, que é a partir do trabalho que a gente tem desenvolvido, que o que a gente tem acreditado bastante na Avina são os consórcios. Para mim, os consórcios, também pensando em outras parcerias, eles têm sido um caminho que tem apresentado soluções interessantes para esse processo. Acho que tem um desafio enorme, a doutora Margarete trouxe isso na fala dela, tem um desafio enorme de entendimento municipal, a gente apoia alguns trabalhos, porque, na verdade, a Avina trabalha em aliança. Então, quando eu falo Avina, eu estou falando de outros 15, 20 atores envolvidos aí no processo. Mas a gente tem algumas iniciativas que a gente tem apoiado, que os contatos com os municípios, por exemplo, a gente liga para secretarias de, às vezes, assistência social, às vezes, meio ambiente, depende de qual que é a responsável pelo trabalho com os catadores, alguns nem sabem, eles nem sabem como é que eu vejo o orçamento, como é que eu sei quanto que eu tenho, como é que eu olho a execução, o que a lei fala. Então, tem um trabalho aí que ele é tão básico de entendimento, e, ao mesmo tempo, tem municípios que eles sabem exatamente o que fala a lei, eles buscam soluções, eles buscam diálogos, eles buscam alternativas, que são menos do que os que não sabem ou os que pedem ajuda. Mas tem muita diferença aí. A gente tem acompanhado de perto o trabalho do Estado de São Paulo, que eles têm investido bastante nessa proposta de pensar em consórcios municipais. Acho que as empresas podem ser parceiros em relação a isso. Lá no Paraná, a Klabin, por conta de recursos de compensação ambiental, está apoiando a construção de um aterro sanitário numa região próxima à fábrica dela, e é recursos de compensação ambiental. Então, são recursos que são da sociedade, no final das contas, né? São recursos que são nossos, e eles estão sendo investidos porque o aterro da região ele já não comporta mais, então tem que construir outro aterro. A gente acredita muito nesse processo dos consórcios, mas também acreditamos nas construções de alianças, porque os recursos de investimento são muito altos. Um dos maiores problemas para a gente da política nacional ainda é pensar logísticas eficientes para olhar para o país. As empresas, elas precisam investir, porque elas colocam a embalagem no mercado. Quando a gente fala de acordo setorial de embalagem, por exemplo, elas colocam as embalagens no mercado. Então, elas precisam ter esse compromisso de investimento. Acho que elas estão tendo, e acho que é convocá-las para essas estratégias de pensar essas infraestrutura adequada. Quando a gente olha para o norte e para o nordeste, a Aline está mais perto do nordeste, é muito, muito fragilizado o que a gente vê, e é muito fragilizado a situação dos catadores nessas regiões. Então, acho que, respondendo de forma geral, para mim, vontade política, aliança e consórcio. Tá, deixa eu te jogar mais uma pergunta que acontece aqui na região do sul de Minas, a Luênia pode até me complementar.
também sou favorável às alianças de consórcio, mas aqui a gente sempre teve uma discussão de falar que assim, vamos fazer consórcio, então aquele aterro vai ficar na sua cidade e você vai levar o seu lixo para mim. Como é que se lida com essas alianças de prefeitura? Você está entendendo que eu acho que esse é o maior problema de transbordo, do aterro ficar na minha cidade, você levar lixo para a minha cidade, porque se a gente não fizer alianças, ninguém tem condições financeiras para estruturar um aterro. É caríssimo a manutenção dele. Como é que você está lidando com isso, essas diferenças de territórios municipais? Então, o que a gente tem construído são modelos de negócios, porque é isso que já foi falado aqui. O aterro sozinho, ele não dá conta, você precisa de ter um programa de coleta seletiva adequado, você precisa ensinar as pessoas. E as pessoas precisam se engajar, precisa ter engajamento, porque o aterro, ele não é para ir todo o resíduo, o aterro é para ir o rejeito. O resíduo, ele precisa seguir a continuidade ali da economia circular, da logística reversa, o que seja para onde ele for. Então, o que a gente tem construído são modelos de negócios, de aumentar o tempo de vida, de fazer cálculos. Isso a gente tem aprendido muito, eu falo isso muito com a Lulu, a gente tem que fazer cálculos, a gente tem que sentar com a prefeitura com números. A gente tem que mostrar para eles que eles estão gastando mais dessa forma. O catador tem que ser especialista em número. E o Roberto está super entendendo de números na última live que eu fiz. Então, a gente tem estimulado modelos de negócios. Então, são arranjos de negócios mesmo de como é que isso faz. Porque não é o seu lixo, é o rejeito da região e que vai gerar resultado financeiro, social, econômico para todas as cidades. Não, perfeito, perfeito. Doutora Margarete, pode? Eu brigo muito com a Lu sobre isso. Eu não acho que catador, ninguém ajuda catador. Catador é um ator importantíssimo do processo. Então, ele é um ator que ele está ali junto, está construindo junto, é uma troca para todo mundo. Que a Lu fala, vamos ajudar catador, eu falo, não ajudo ninguém, catador que me ajuda, na verdade, porque eu não estou na cadeia, eu sou apoiadora. Então... Prestador de serviço, prestador de serviço, é um prestador de serviço, é uma empresa, exato. CNPJ, cooperativa, como você falou, plano de negócio. Exato. Doutora Margarete, outro ponto que está se discutindo principalmente agora, nesse tempo de pandemia, que a gente entrou, né? Estamos numa crise econômica, onde nós tivemos várias demissões aqui na região e no Brasil inteiro, aumentou o número de catadores autônomos. São os catadores que estão andando, alguns que não eram da área, me ajudem, Aline e Luênia, se eu estiver falando errado, por favor. Nós chamamos de catadores autônomos, mas aqueles que não já trabalhavam com isso, ficaram desempregados, e a única forma de colocar sustento na sua casa foi fazer a catação. Como é que a gente lida com isso? Porque a gente sabe que esse cenário vai aumentar ainda mais, principalmente quando a gente terminar agora em dezembro o auxílio emergencial. Isso daí não sou eu que estou falando, gente, eu estou falando da literatura, da economia, os economistas estão falando que a gente precisa discutir essa pauta como a políticas sociais, não só para os catadores, mas para a sociedade. Como é que o Ministério Público do Trabalho vê isso? De fato, nós estamos num momento muito grave da nossa história, uma crise sanitária, como você falou, sem precedentes, né? Muitas gerações, talvez até mais antigas que nós que estamos aqui, não viram uma situação como essa, né? Embora eu já tenha uma certa idade, mas ainda assim, né? Tem gerações mais velhas. Sei disso porque meus pais comentam, né? Meus tios, não tenho meus avós vivos, gostaria, mas enfim. Eu acho que, de fato, nós estamos num momento muito crítico da nossa história. Sob o aspecto do mundo do trabalho, a nossa avaliação é que realmente vai ficar muito ruim para a classe trabalhadora, já estava muito ruim antes, né, porque nós vínhamos no processo de retirada de direitos trabalhistas, que se aprofundou com a reforma trabalhista, e depois várias medidas provisórias para ainda flexibilizar mais, aumentando o lucro das empresas e retirando os direitos dos trabalhadores. E agora, se nós olharmos para as medidas que o governo federal adotou neste momento de pandemia, mais uma vez, os direitos trabalhistas foram atacados. Por quê? Porque retirou
parte do salário permitiu, né, que as empresas reduzissem o salário dos seus empregados, permitiu a suspensão dos contratos de trabalho. Quando há suspensão, os efeitos jurídicos dessa suspensão é ausência de direitos, né, no período em que está vigendo a suspensão, os trabalhadores não têm direito algum. Nós vimos ali também um reforço significativo para os bancos, né, nós estamos falando de bilhões, enquanto que para a garantia de empregos e a manutenção dos salários nos patamares anteriores, nada se fez. O auxílio emergencial previsto era de R$200, né, um valor extremamente irrisório, até porque nós estamos, sim, num momento de inflação crescente. R$600 amenizou, mas o que nós estamos preconizando é a continuidade de um programa de renda básica, que ela seja permanente, enquanto houver permanente mesmo, na verdade não precisa enquanto houver necessidade, porque dificilmente nós viveremos numa situação econômica que parte da população não necessite dessa renda básica permanente. E toda vez que nós temos uma crise econômica, e neste momento ela está bastante aguda, nós percebemos aí, no tempo que estamos acompanhando os catadores, que há sim um aumento de pessoas que passam a coletar material concorrendo com as cooperativas e com as associações, porque eles fazem de forma autônoma, às vezes até com um pouco mais de vantagem, porque consegue ter um carrinho lá, ainda que seja uma Kombi meio, né, de qualquer jeito, um caminhãozinho, enfim, retira de condomínios, né, e os catadores ficam com material de menor qualidade, que é o que vai nos caminhões da coleta seletiva. E aí, quando o município exige das associações e cooperativas, aqui nós temos várias associações cooperativas contratadas. O problema é como que esse contrato foi feito e quais são as condições oferecidas para os catadores, né? Porque não são contratos iguais ao que são feitos com as empresas da iniciativa privada. São contratos impostos, não há uma negociação, os catadores apresentam, né, a planilha de custos, ele vai corta aqui, e fica lá um valor que não paga, de fato, o custo, né, da atividade, ou seja, os catadores trabalham em benefício do município sem receber a devida remuneração, né, é o que acontece nos casos em que nós temos essa contratação. Então, ao mesmo tempo, nós olhamos para o contrato da prestadora de serviço, que são valores estratosféricos, e como a Aline disse, ainda prevalece em todo o Brasil, com raríssimas exceções, a balança. A balança e você falou muito bem, Aline, é a parte central da razão pela qual os aterros sanitários são esgotados rapidamente, porque, obviamente, se recebe por quilo, quanto mais levar, né, se é que não estou enfiando até areia e pedra, né, dentro desses caminhões, mais a empresa recebe, às vezes, dependendo, 2 vezes para coletar e transportar, e depois, a hora que entra, tem um outro valor para, né, fazer a disposição final lá no aterro. São 2 valores diferentes, né? Não é só um valor levar até o aterro, já está incluído, não. Um é para coletar, outro para fazer a disposição final desses resíduos. E daí, quando os municípios colocam como condição para manter um contrato de prestação de serviço que os cooperados ou associados sejam responsáveis por trazer os autônomos para essas organizações, eu questiono sempre, porque não é obrigação nem responsabilidade dos catadores já organizados fazer esse convencimento. Esse é um trabalho da assistência social, porque são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social e econômica, e daí, neste sentido, deve existir uma equipe multiprofissional para fazer esse diálogo e convencimento dos autônomos a participar das organizações, né? Curitiba, a gente está agora, acho que com mais de 40 organizações formalmente contratados pelo município de Curitiba, e cada vez tem aumentado mais, porque tem se conseguido fazer esse diálogo com os autônomos e convencer das vantagens, né? Porque normalmente o autônomo, ele acha que é mais vantajoso para ele ficar naquela condição, que ele determina as suas próprias regras, os seus próprios horários, enfim. Então, precisa mostrar para ele, né, a diferença entre as duas situações, para que ele possa melhor decidir o que ele de fato vai fazer. Mas eu queria, se você me permite, Ula, comentar algumas coisas que foram faladas aqui, porque eu considero assim, que é bem importante a gente pensar. Nós temos, a maioria dos nossos municípios brasileiros tem menos de 20 mil habitantes, né? Isso é fato. Se o município tem menos de 20 mil habitantes,
a quantidade de resíduo é baixíssima. Se todos fizessem a sua parte de organizar a coleta, e aí eu acho que a gente não sei se erramos ou se devemos rever tantas cores, assim, que eu acho que confunde mais do que ajuda, né? Que a população seja educada ambientalmente para fazer a disposição, né, do seu resíduo em três sacolas, uma do reciclável, uma do que é orgânico e o terceiro, e daí papel higiênico, né, absorvente, fralda de bebê, enfim, aquilo que não dá para, que é o que vai, né, de fato, para o aterro. Nós temos aqui experiências de municípios deste porte, que na época era R$200 mil, talvez hoje com R$300 mil consiga resolver o seu problema, e aí não precisa sequer de aterro sanitário, bastando as valas, lógico, observando todos aqueles aspectos técnicos, né, porque o que vai ficar ali é mínimo, e aí essas valas duram muito tempo, e se fosse aterro ia durar muito mais, e só com essa iniciativa nós já teríamos resolvido talvez 90% do problema brasileiro. E o Ministério Público Estadual aqui do Paraná, ele elaborou cartilhas técnicas para municípios de até 20 mil habitantes, com plantas desses espaços, com tudo de graça, que pode lá entrar, procurar, baixar. Se vocês não encontrarem, depois eu disponibilizo, que o município pode adotar e utilizar e fazer a sua adequação sem comprometer o seu orçamento. E todos os estudos demonstram que a coleta seletiva com a participação dos catadores ela é muito mais barata do que quando ela é feita com as empresas, mesmo que se remunere todo o custo da atividade, né? Porque, obviamente, a empresa terceirizada, ela embute lá lucros, né? E aí vem uma outra discussão. As atividades, os serviços públicos, eles devem visar lucro? Toda vez que a gente fala em transferir um serviço público para a iniciativa privada, fazer uma licitação, né, ou privatizar o que já é público, nós estamos falando da intenção de alguma empresa de lucrar com aqueles serviços públicos. Na verdade, os serviços públicos jamais poderiam visar lucros. Eles devem apenas oferecer a qualidade, a maior e a melhor qualidade para a sua população, né? E aí eu questiono muito os consórcios que têm essa finalidade de lucro, porque também temos consórcios que são consórcios públicos e que querem, de fato, repartir as despesas e fazer a melhor gestão. Mas a maioria dos consórcios que nós conhecemos aqui foram criados para lucrar, né? E principalmente através das parcerias público-privadas, comprometendo o orçamento dos municípios, né? De forma assim que o município não consegue se livrar daquele contrato mais, né, amarram de tal forma que ele não consegue se livrar daquela situação, e temos casos, inclusive, que o resíduo é transportado por muitos quilômetros. E aí a gente questiona a sustentabilidade desse sistema, né? Como que você pode ficar transportando esse resíduo para lá para cá se você pode solucionar no seu próprio município um problema que é daquela comunidade, né? Então, acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer. E em relação ao que a Aline falou, uma coisa que eu pensei na hora, assim, se a população ela é esclarecida a respeito assim, além dela estar agindo ambientalmente, né, da forma correta, porque isso também convence, se a gente souber como fazer essa exposição, e campanha de educação ambiental não é só palestrinha na escola, folder na escola, é uma campanha de massa que atinge a toda a população. Então, além de você buscar a responsabilidade ambiental, se a gente mostrar que tem um ganho social tão significativo quanto este, eu acho que a gente consegue, sim, uma adesão da população. Já conheço inclusive, situações em que o município quis deixar, né, quando muda a gestão, quer acabar com o que foi feito no anterior, né, daí ele busca o que pode ser feito de diferente. Então, ele não quer mais manter aquela contratação e a população não aceita, pelo vínculo que a população criou com os catadores de materiais recicláveis. Mas, enfim, né, respondendo a sua pergunta em relação ao futuro, vejo dessa forma esse cenário, acho que nós temos que exigir dos municípios, para além do cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o trabalho também com os autônomos, né, que é, sim, uma responsabilidade, porque se você não conseguir, né, gerar trabalho e renda para essa população, ela vai seguir dependente de outros programas que a própria assistência tem que dar conta. Então, muito mais inteligente, né, vamos pensar em inteligência também, muito mais inteligente, muito mais econômico, né, você
e falou bem a Luênia, né? Não é um projeto, né? Um programa, é uma política pública, né? Uma política pública que vai gerar trabalho, vai gerar renda e vai emancipar essas famílias de modo a que elas não necessitem mais da assistência social. Você desafoga a assistência, né? E ao mesmo tempo em que faz a obrigação de fazer a gestão correta dos resíduos sólidos. Então, é o modo mais inteligente de se organizar, né, a política municipal. Gente, mas eu vou passar uma rodada fazendo uma pergunta única para todas. 1 hora, né? Que a gente tem 1 hora de live, já passou, Ana, 1h10. A gente fica batendo papo, porque a gente tem muito que trocar, muito que aprender. Concordo muito com você, Luênia. As 2 frases que a doutora, acho que todas, eu não sei quem. A política pública é uma política estrutural, mas para ela se tornar sustentável, a gente tem que, a Aline comentou muito, deixar de ser uma política de governo e tornar uma política de Estado. E as pessoas precisam entender que a política de resíduo ela é de Estado, ela não é de governo. E eu queria perguntar para vocês qual é o recado que vocês dão para todos nós, aí eu não estou falando em catador, para a sociedade que está aqui, está cheio de gente mandando abraço, mandando beijo, Nelma mandando, quer ver, Sueli Rosa te mandando beijo, Luênia, saudades, tem a Cecília, tem o Renato, tá todo mundo mandando beijo para vocês, tá? O Samir, tá o Guto aqui, todo mundo falando, parabenizando vocês, dizendo como é importante o trabalho dos catadores para o meio ambiente, então, assim, ficamos muito felizes que as pessoas estão aqui participando e vendo a importância de vocês nesse processo que a gente fala de uma gestão compartilhada. Mas para a gente conseguir ela se tornar uma política de governo, como é que vocês veem essa economia solidária? Eu passo a bola para todas vocês, começando com a Ana, para deixar seu recado de como é que a gente se torna essa política, essa economia solidária como uma política de governo. Olha, eu acho que é engajamento do cidadão. Para mim, um dos pontos centrais é o engajamento da população como cidadão e como parte. A política nacional cita o consumidor como parte da responsabilidade compartilhada. Na Avina, a gente tem discutido muito a importância da cidadania para a democracia. Então, se eu tiver que citar um ponto, eu citaria a participação efetiva do cidadão como ator público, como ator político, como engajamento, como entendimento do que a gente está falando quando a gente fala de resíduos, como participação do processo, e isso, obviamente, incide nas políticas municipais, Aline? Estaduais e federais. A economia solidária é o que mantém, né, é o que sobrevive às guerras, né, então as guerras econômicas. Então, nós, catadores, com nossas cooperativas, que são autoras aí da economia solidária, nós que vamos absorver parte do índice das pessoas em desemprego devido a essa devastação da pandemia que nosso país está vivendo. Esse novo programa aí do Renda Básica, né, que tínhamos famílias aí que chegavam a ter uma renda razoável através do Bolsa Famílias, essas pessoas, a partir desse retrocesso aí no valor do benefício, isso vai interferir, sim, nas cooperativas de economia solidária, vai chegar muita gente bater na nossa porta, que não vai ter como se sustentar com R$300, uma família que nem eu, que tenho 7 filhos, né, tenho 10 pessoas na minha casa, como que eu vou sobreviver com uma renda básica de R$300? E quem vai suprir, quem vai atender essas pessoas é as cooperativas, né, que, de alguma forma, da economia solidária, qualquer outro ramo da economia solidária vai absorver. Por quê? Porque nós somos um modelo que está fortalecido para enfrentar esse tipo de baques que vem afetando aí a economia. Então, a mensagem que eu tenho aí para deixar é essa, né, que foi falado aí do futuro, e também foi comentada essa questão da relação do desemprego com as cooperativas, é isso, eu já cheguei a comentar com Claudete, que é a nossa presidente da Unicatadores, cheguei a comentar com ela esses dias, você está já preparada para receber, assim que passar essa pandemia, a quantidade de mães de família que vai chegar batendo nas portas das cooperativas para ter um posto de trabalho para trabalhar, para poder manter seus filhos, sua família? Está preparada para essa chuva de pessoas que vai chegar com essa nova transformação aí do programa do Bolsa Família?
Porque, querendo ou não, para quem conhece a reciclagem, sabe que 90% das famílias de catadores são beneficiários do Bolsa Família. E mesmo assim, ainda tinha que trabalhar na reciclagem para poder sobreviver. E agora, que está nessa transformação aí faraônica aí, que quem está dentro do seu escritório tem seus 20 mil aí de pagamento, não sabe a realidade quem está do lado de cá, quem é a massa que trabalha, que luta, sua o dia inteiro para poder tirar no mísero metade do salário mínimo. Então, era essa minha mensagem que eu queria deixar. Luênia? A mensagem que eu quero deixar é que realmente assim, o nosso trabalho é solidário, é um trabalho de realmente de luta mesmo, de amor, de carinho, empresarial, sim, ganho nossas rendas, nossos salários, né? Por isso a gente tem nos fortalecido, a gente tem procurado nos capacitar, né, para realmente trabalhar essa logística reversa, trabalhar a economia circular e tá fazendo realmente o que o país precisa, né, que é recuperar os resíduos e ter a nossa economia, a nossa renda. O espaço de catador, eu falo assim, que é um lugar que absorve tudo, sabe? Realmente o espaço acolhe, né? Acolhe as pessoas realmente que está na margem, que está precisando, né, não só de dinheiro, mas também precisa de um apoio, de um diálogo, de uma conversa. Então, a gente acaba abrindo as portas para receber essas pessoas. E aí, assim, o que eu deixo para a população, para o diálogo, é que realmente, assim, a gente venha fazer, né, essa massa mesmo de... Deu um branco. De conscientização, né? Para que possa melhorar. Eu não vejo o catador de carrinho, esses catadores que realmente está precisando de dinheiro para comer, como o problema para as cooperativas. O problema é os grandes, que têm vindo pessoas da alta sociedade com caminhões e com carros grandes coletar o nosso material. Ele sim é o problema. Agora, o catador de carrinho, a dona de casa, a avó que vai buscar o material para dar o leite para os seus netos, a gente abraça, acolhe e entende que ele precisa sim desse espaço. Precisa sim de uma política assistencial que olha para isso e que nos ajuda, as cooperativas, a poder incluir essas pessoas dentro do trabalho, dentro de uma renda digna, justa e solidária. E solidária. Doutora Margarete, para finalizar, deixei com a senhora. Está no silencioso, doutora Margarete, a gente não te escuta. Isso. Eu fiquei impressionada de você ter trazido essa discussão. Pena que foi aqui na parte final, a gente, né, não consegue aprofundar mais, mas eu vejo a economia popular solidária, da qual as cooperativas e associações de catadores, né, fazem parte, como talvez, eu não sei se é a única, mas a mais importante solução para o mundo do trabalho pós-pandemia. Nós teremos que revisitar os marcos regulatórios que foram criados no âmbito nacional, no âmbito dos estados, dos municípios, porque talvez seja a única forma de conseguir rapidamente a colocação desses milhões, né? A gente está falando de 50 milhões de brasileiros aí sem renda, sem trabalho, sem emprego, enfim. Então, para mim, a economia popular solidária é a grande resposta para este momento que a gente está vivendo e temos que começar a pensar nisso já. Não deixar, obviamente, que essa situação se agrave. Porque, veja, a miséria, ela leva a situações muito agudas, né? E os catadores, eles estão no limite, eu digo que eles estão no limite, assim, entre continuar sobrevivendo dessa forma tão bonita, honesta, né, que contribui para o meio ambiente, ou de desistir de lutar por essa sobrevivência dessa forma e buscar um outro caminho.
né? E se a gente não tiver uma resposta adequada para essa população que vai precisar, nós viveremos talvez num caos social nunca antes imaginado para a população brasileira. E que os catadores, eles não sejam prejudicados, né? De modo algum. Pelo contrário, agora sim é o momento de exigir de uma vez por todas que a Política Nacional de Resíduos Sólidos seja cumprida e poder absorver o maior número possível de pessoas que dependem da catação do material reciclável para sobreviver. As cooperativas de catadores, elas atraem com mais facilidade porque o material reciclável se vende com rapidez, no mesmo dia se consegue, né, vender o material e tem um valor agregado, né, diferente, por exemplo, de uma cooperativa de artesanato, né, como a gente vê, e talvez se aproxime um pouco da agricultura familiar, que também consegue, de certa forma, subsistir. Então, eu, como mensagem final, dizer para todos e todos que estão nos acompanhando, para nos envolvermos mais com esse tema da economia popular solidária, inclusive para melhorar as condições de trabalho e renda de quem já está em associações e cooperativas de catadores. Eu agradeço muitíssimo o convite que me foi feito, uma honra estar aqui hoje com vocês, nessa noite, enfim, um grande abraço. Eu que agradeço a todos vocês, foi assim, eu falo que eu aprendi muito, quero agradecer... Oi, pode falar, Luênia. Agora lembrou o que você estava falando? Diante disso, você é uma candidata, né? Pré-candidata a prefeita. Pré. E aí eu quero te convidar para nós fazer o seu plano de trabalho participativo com a inclusão dos catadores. Então, eu que faço o convite para vocês três me ajudarem, porque eu falo muito em gestão compartilhada. Quem sabe escrever essa parte são vocês, não somos nós. Vocês estão na ponta. Eu sempre falei isso, as dores, a gente está do lado acompanhando, mas a gente não está no dia a dia para sentir as suas dores. Né? A Ana falou isso, nós somos parceiros, né, Ana? Mas a gente não sabe. Então, eu estou fazendo o contrário, agora está ao vivo, então agora vocês não podem fugir mais. Então, tem um monte de testemunha aqui. Gente, então agora você me propôs, eu adorei. Gente, não só para você, mas para os outros também, né? A gente vai fazer a mesma proposta para todos. Faça isso, né? Para todos, para todos. Colocar o que vocês querem, para a economia popular solidária. Eu acho que vocês têm que colocar a voz de vocês em todos os lugares. Eu sou super a favor disso, é assim que a gente constrói uma cidade, né? Para todos e todo mundo junto, né? Não adianta, a cidade só é boa quando é boa para todos. E a gente tem que pensar assim, Gente, muito obrigada para vocês, eu quero agradecer muito, aprendi muito, eu só tenho que agradecer a Aline, Ana, a doutora Margarete, Luênia, muito obrigada aqui. A Cecília só pediu para dar um recado para vocês, Cecília Delmondes. Vocês, catadores, são o coração da sociedade, mas eu, particularmente, não gosto dessa palavra. Posso chamar vocês de colaboradores? É uma grande discussão, né, Aline? É uma grande discussão. Catadores, colaboradores. Catadores, colaboradores. Então tá bom, Cecília, te deram o recado aí. A Marília está aqui, a Terezinha, todo mundo mandando muitos beijos, Cristiane, o Samir, está todo mundo aqui mandando beijos para vocês todas. Obrigada. E parabenizando a Conversa das Meninas, que adoraram a Conversa das Meninas, eu também amei. Então tá bom, gente, muito obrigada para vocês e que a gente também continue... Quero agradecer. Também quero agradecer a doutora Margarete, a Aline, né? A Ana. Falei para você que nós ia fazer um encontro de mulheres, não é? Então, estou realizada. Um abraço, gente. Obrigada. Fechou. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo, tchau. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, doutora Margarete. Tchau, Ana. Obrigada. Beijo. Obrigado, Ana. Tchau.